Queridos, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Mais uma vez é um prazer muito grande poder estar aqui com você, com todos aqueles que irão nos assistir. Não sei se é de manhã, de tarde ou de noite, mas desejo a você um ótimo dia. E ficamos um pouco ausentes de gravar vídeos, passamos aí um bom tempo, né, sem gravar vídeo. Exatamente por causa da grande correria, final de ano. Demos, também paramos um pouco devido aos estudos. O nosso mestrado em concentração em educação religiosa, ela requer muito tempo da gente. Então temos parado um pouco com a produção de vídeos e eu ainda vou produzir ainda a terceira e a quarta parte dos vídeos que falam sobre a importância dos templos. Nós temos mais gravados vídeos voltados às aulas de teologia que os nossos alunos ainda estão estudando ainda, e novas turmas estão sendo formadas. Então eu lhe convido, se você ainda não é um dos nossos alunos e quer estudar teologia, uma teologia simples, uma teologia prática, uma teologia descomplicada, uma teologia sem viés ideológicos, sem ótica denominacional, que é o conceito bíblico puro, verdadeiro. Você pode entrar em contato conosco, né? Pode chamar aí, deixar nos seus comentários aí o seu e-mail, ou pode mandar um WhatsApp aí para esse número aqui, ó, tá bom? Que nós iremos estar retornando para você. E eu tenho certeza que você vai gostar muito das aulas que estão já gravadas, estas aulas. E para quem mora aqui em Boa Vista, nós vamos começar a ter aulas presenciais. É um curso livre de teologia, é um curso sem que o seu certificado vale para questões eclesiásticas, né? Não tem nenhum reconhecimento do MEC, porque é um curso livre de teologia. Os cursos livres de teologia são isentos da obrigatoriedade de estar enquadrado dentro das normas do MEC, mas eu ofereço aos irmãos um conteúdo de qualidade, tá bom? E se você quiser ser nosso aluno, você pode chamar aí nos canais de contato que eu mostrei para os irmãos, né? Novamente aí, ó, esse número aqui, tá bom? Ou então deixa o seu e-mail aí nos comentários que eu irei retornar para você. Bom, o vídeo que eu quero gravar hoje, na realidade, é mais uma proposta de um vídeo novo que nós queremos fazer, dentre tantos que ainda temos, mas esse vídeo isso que eu vou falar agora já estava previsto para a gente estar fazendo agora em 2021, mas devido a grandes ataques que nós temos sofrido, grandes pedradas que nós temos sofrido, tanto por irmãos, por pregadores, por pessoas mais conservadoras dentro das igrejas, né, com um conceito um pouco bem radical sobre alguns temas, e eu confesso que são temas polêmicos, que são temas que poucas pessoas sabem realmente lidar com esse tipo de temas e que esses tipos de problemas, exatamente porque falta o conhecimento exegético, hermenêutico dentro das Sagradas Escrituras. Existem muitos pregadores que infelizmente não dominam estas ferramentas que estão à disposição daqueles que estudam, estão à disposição daqueles que querem compreender melhor as sagradas Escrituras. Bom,
o ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, né? Nós tivemos muitas percas, pessoas perderam seus entes queridos, casamentos terminaram e entre tantas outras percas que tivemos, pessoas perderam seus empregos, perderam suas famílias, perderam seus filhos, perderam parentes queridos. O ano de 2020 foi um ano muito difícil para todos nós, né? Para todos nós. Eu tive dificuldades com casamento. Os irmãos sabem disso. Os irmãos, eu não escondo isso de ninguém, nunca escondi isso de ninguém. A minha vida está aí. Só que o problema é que as pessoas elas interpretam da forma como elas ouvem e nunca, absolutamente nunca, chegam até a minha própria pessoa para querer saber realmente o que se passou, o que aconteceu, tanto da primeira quanto da segunda vez. E as pessoas falam muita besteira, né? As pessoas falam muita leseira. E eu tenho pena, eu tenho dó dessas pessoas. Eu tenho dó dessas pessoas porque eu vejo, são pessoas novas, né, que começaram a vida agora, de tanto de pregadores, quanto de casamento, né? Não entendem nada sobre isso e muito menos não entendem da Bíblia. O negócio deles é andar de um canto a outro e pregar o Evangelho e dizer que quem for desse jeito está salvo e quem for desse outro jeito está condenado, né? Infelizmente, o radicalismo hoje em dia tem tomado de conta das pessoas com o pretexto de uma reforma, com o pretexto de a famosa frase, né, voltemos ao Evangelho, né? É muito triste essa realidade. Às vezes a frase voltemos para o Evangelho é muito mal compreendida porque 98% dos cristãos hoje em dia sabem muito pouco da Bíblia para voltar ao Evangelho. Porque quando se fala de voltar ao Evangelho, significa entender realmente o que é o Evangelho. E a nossa geração hoje não entende o que é o Evangelho. Não sabe o que é salvação pela graça. Eles acreditam ainda que salvação é pelos méritos. Se orar, jejuar, se buscar, se estar todos os dias na igreja, todos os dias nos cultos, você é salvo. Não. Salvação não é isso. Salvação é pela graça. Salvação é fé no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Salvação não é mérito do homem. Salvação é pela graça de Deus, é pela bondade, pela misericórdia de Deus. Não há nada que você faça que possa gerar salvação em sua vida. Somente o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em resposta de fé de cada um de nós, que obtemos a salvação e é pela graça. É favor imerecido que vem de Deus para as nossas vidas. Então, esse vídeo ele vai ficar de certa forma um pouco longo, ou talvez não, né? Talvez a gente encurte um pouco. Mas, gente, eu vejo as pessoas tratando os problemas alheios com tanta rivalidade, com tanta... eles confundem muitas coisas, não sabem o que é exortar, não sabem o que é repreender. E quando fazem uma repreensão, fazem sem amor, fazem sem misericórdia. Não se importa se a pessoa vai se sentir ferida com isso, ou não tem amor para com o próximo, nem na hora de falar algumas verdades. Existem várias verdades, né? Existem várias maneiras de se falar estas verdades. E a forma como você fala geralmente faz com que esta verdade não seja aceita, por mais que seja uma verdade. É muito difícil hoje em dia, porque o que nós temos presenciado hoje em dia é exatamente um grande ataque contra aqueles que um dia casaram e hoje estão divorciados ou contraíram
o segundo casamento ou o terceiro casamento. É muito difícil hoje em dia dentro da igreja pessoas serem bem tratadas pelos que santarrões, né? Aqueles que se julgam ser os mais santos ou os mais consagrados, ou aqueles que estão realmente dentro da vontade de Deus, ou como eu vi há pouco tempo atrás dizendo, um cidadão postou uma foto com a família dele e disse: eu prefiro ainda ficar no centro da vontade de Deus, né? E recentemente alguns fatos aconteceram, que alguns casais se separaram, outros contraíram um segundo casamento, outros se divorciaram, e o ataque contra essas pessoas são sem misericórdia. Eu não entendo como é que as pessoas podem viver a graça, podem viver o Evangelho de Deus. Eu não estou dizendo aqui que o pecado está liberado, que há uma liberação para pecar. Não, como Paulo mesmo diz, que nós não podemos utilizar da liberdade com que Cristo nos libertou para dar ocasião ao pecado. Mas é um assunto bem polêmico que nós queremos conversar um pouco aqui. As pessoas usam muito a questão de Mateus capítulo 19, né, que nos fala sobre a questão do repúdio, de contrair um outro casamento. E o que eu pude perceber é que praticamente poucas pessoas sabem o verdadeiro significado dessa passagem bíblica e apenas reproduzem aquilo que foi um dia falado, foi um dia ensinado, e que esquecem de procurar saber realmente o contexto histórico, cultural, etimológico, né, desta passagem bíblica, que é realmente uma passagem muito polêmica, mas não está dizendo exatamente aquilo que as pessoas pensam hoje em dia, ou pelo menos alguns crentes, alguns pregadores que andam aqui em Boa Vista ou espalhados aí pelo Brasil, que andam em cima dos púlpitos reprovando e desprezando e excluindo pessoas que cometeram tal erro, tal falha, tal pecado, podemos dizer, que desagradaram a Deus de alguma forma. Então, eu quero comentar com os irmãos aqui. Eu digo isso porque já faz muito tempo também que eu venho sofrendo pedradas a esse respeito. Eu confesso aos irmãos que tem sido difícil. A gente é rejeitado pelos fatos que envolveram acontecimentos da nossa vida. A gente é desprezado pelo fato de ter acontecido algo lamentável. E, em primeiro lugar, irmãos, eu quero dizer que eu não sou a favor do divórcio. Por mais que eu já presenciei isso em minha vida, eu não sou a favor do divórcio, não sou a favor que as pessoas se divorciem. E todas as pessoas que se divorciaram hoje, que procuraram conselhos a mim, vieram até mim pedir uma palavra de conselho, eu sempre aconselhei dizendo: não se divorcie. Não provem a questão do divórcio, porque é algo dolorido, é algo que deixa marcas, é algo que deixa cicatrizes, é algo que traz consequências muito dolorosas para a vida daqueles que provam tal acontecimento em sua vida. E eu sou prova viva disso, que as pessoas não sabem o que se passou, as pessoas não sabem o que aconteceu, as pessoas não sabem como se sucedeu, o que estava se passando, elas apenas sabem por bocas de outras pessoas. E provavelmente essas pessoas que falam muito da vida dos outros geralmente carregam dentro delas um alto ego, né? um ego mais elevado, achando que assim como o publicano e o fariseu, né? Graças te dou, ó Pai, por eu não ser como esse publicano, pecador, né? Hipócrita, né? Que
eu dou o dízimo, eu jejuo, eu oro, né? Geralmente são pessoas que têm muito o eu na vida e esquece do nós. Então a gente tem sofrido, não só eu, mas uma série de outros irmãos sinceros na presença de Deus que passaram por esses momentos difíceis, que prestaram um serviço à igreja, que pregaram, que foram reconhecidos, que foram agraciados, que estavam pregando, administrando, presidindo, e por algo lamentável, ou eles se divorciaram por conta própria, ou a esposa pediu divórcio, ou a esposa desistiu do casamento, ou até mesmo eles desistiram do casamento. Mas o que as pessoas têm a ver, irmãos, com os problemas alheios? Né? Se um casamento não deu certo, procure com a pessoa mesmo saber o que se passou, né? Procure exatamente o que se passou, né? Para que você possa saber realmente das fontes verdadeiras, da fonte que é o próprio casal que estava passando, o que foi que aconteceu que levou aí ao divórcio, né? Que levou aí deixa eu ficar mais no centro aqui, que levou aí ao divórcio, né? Porque, queridos, é uma onda muito crescente em nossa sociedade de hoje, realmente. Temos que admitir isso, que realmente tem crescido o número de pessoas divorciadas. E é lamentável, é lamentável. Repito, não sou a favor do divórcio, por mais que estes fatos aconteceram em minha vida, e eu confesso aos irmãos, não queria que nunca tivesse acontecido, porque ninguém casa pensando em separar, ninguém casa pensando em abandonar, ninguém casa pensando em cometer um adultério ou que desejar que a esposa o traia. Ninguém casa pensando isso. Todos casam pensando em viver a vida toda juntos, né, em compartilhar momentos bons, mas nem sempre na realidade é isso. O desgaste do casamento vem quando ele não é trabalhado, quando não há uma devolução das questões boas, quando não há compreensão ou quando não há amadurecimento de uma das partes. E N fatores que levam as pessoas a se divorciarem. E existem pessoas que já estão divorciadas, até mesmo casadas, infelizmente, e não se separam por causa do status na igreja, não se separam por causa do que o povo vai pensar, né? Pessoas que estão em adultério mesmo estando casadas, não só porque consumou o ato, mas pensa. Jesus considerou o pensamento, o cobiçar, o pensar, já como um adultério, né? E aí você vai se divorciar por causa disso, você está em adultério, né? Porque pensou, porque desejou, porque deu em cima, né? Porque deseja a pessoa, o homem, a mulher do próximo. Então, eu vejo muitas vezes, eu vejo muita hipocrisia no meio evangélico, a qual eu faço parte do meio evangélico. Eu faço parte do meio cristão, estou na igreja, né? Mas hoje eu já penso de uma forma diferente. Talvez aqueles que falam tão severamente contra o divórcio, essas pessoas nunca se divorciaram e eu espero que não se divorciem. Porque eu já vi muitas pessoas me criticarem muito porque eu me divorciei e hoje estão divorciadas. E hoje elas me pedem perdão porque elas não compreendiam quão tamanha era a dor de quem passa por essa situação, tanto porque procurou quanto porque aconteceu, né? Então é muito fácil falar da vida do outro quando você não calçou os chinelos ou os sapatos dele e não caminhou pelo caminho que ele caminhou. Mas eu quero trazer aqui aos irmãos uma proposta. Eu quero. Então hoje nós já vamos, eu vou encerrar por aqui.
Mas eu quero pedir a você, querido irmão, querida irmã, tenha mais misericórdia das pessoas. Seja mais misericordioso, porque você pode ser um rapaz novo, recém-casado, e está apedrejando quem já carrega tantas dores, está reprovando quem carrega tantas coisas. Talvez você queira ser mais justo ou mais santo do que o próprio Deus, porque o fato do cometer o adultério, isso não isenta a pessoa de ter a sua salvação. Não há pecado que Deus não perdoe, a não ser a pecada contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. É o único pecado imperdoável. Mas existem alguns conceitos sobre esta questão do casamento que talvez você não saiba, ou não procurou saber, ou não se interessou em aprender exatamente porque você não tem interesse em aprender, ou porque você é uma pessoa muito tradicional ao ponto de não querer aprender a real clareza dos textos bíblicos, para que esta falácia sua não caia por terra e você seja obrigado a reconhecer o seu erro e pedir perdão para as pessoas que você ofendeu. Talvez o orgulho seja maior dentro do seu coração. Esse orgulho não lhe deixa aprender. E você se julga sabedor das Escrituras, grande pregador, e na realidade não sabe nada, né? E tem orgulho no coração de achar que por já saber não tem necessidade de aprender mais. Eu já tenho 27 anos que sirvo a Jesus, 27 anos nesta caminhada, e eu vou dizer para você, eu não sei tudo. Hoje eu ainda estudo, e eu estou disposto a continuar estudando o tanto que for necessário, até que ainda haja fôlego de vida em mim. Eu quero continuar aprendendo as Escrituras, porque o fato de eu estudar um pouquinho mais me possibilita a servir a Deus melhor, a não carregar um jugo desnecessário, que é exatamente o jugo do homem, as doutrinas humanas, que faz com que se torne o fardo pesado. A primeira coisa que eu quero dizer a você é: casamento realmente não é algo banal. Casa hoje, separa amanhã. Realmente a Bíblia diz que Deus aborrece, Deus odeia, Deus reprova o divórcio. Não é certo se divorciar, não é certo, o casamento tem que durar para a vida toda, mas na realidade às vezes não é assim que funciona. E como lidar com situações como esta, principalmente dentro das igrejas tradicionais, onde tem pastores que parece que são super-homens, super-egos, que enchem a boca para reprovar os irmãos que cometeram, que deslizaram, que estão separados de suas esposas, ou suas esposas que estão separados dos seus maridos, né? E usam a Bíblia Sagrada para mandarem estas pessoas ao inferno, como se elas fossem Deus que pudesse condenar todo mundo simplesmente porque não vivem a vida que elas mesmas estão vivendo. Bom, eu quero levar você a pensar aqui em algumas coisas. A primeira coisa que eu quero que você pense é sobre as traduções da Bíblia. As traduções. O que você entende sobre tradução? O que você entende sobre o texto crítico? O que você entende sobre o texto recebido ou textos receptos? Qual desses dois você acha que é melhor? Porque para se compreender Mateus 19, não é só olhar o contexto,
como eu vi um videozinho aí de uma pregadora, né, dizendo que sim, sim, não, não, e falou, desceu o pau lá em quem tinha se separado. A maioria não sabe potroca nenhuma de Mateus 19. Mas eu vou lhe dar aqui algumas dicas para você compreender Mateus 19. Depois, no próximo vídeo, nós vamos explicar exegeticamente, dentro de todo o conceito etimológico, dentro do conceito de hermenêutica, dentro do conceito exegético, o que significa Mateus 19, o que Jesus quis dizer com Mateus 19, sobre a questão do repúdio, sobre a questão do divórcio. Exatamente vai nos dizer assim, né? Mateus 19 vai nos dizer, versículo 3: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, preste atenção, tentando-o, e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não o separe o homem. Disseram-lhe eles: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Carta de divórcio e repudiá-la. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, observe o que os discípulos disseram para Jesus. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Então, eu quero que você preste atenção em algumas coisas que eu vou dizer para você. Primeiro, qual é a diferença do texto receptus para o texto crítico? Você sabe me responder? Talvez você não saiba. Talvez você esteja mais preocupado em pregar do que em estudar. Aí prega um monte de besteira. Outra coisa que eu quero lhe responder. Você sabe qual é a melhor tradução para se estudar a Bíblia? Você sabe qual é a tradução que eu li agora? A tradução é a ACF, Almeida Corrigida Fiel. É a melhor tradução para se estudar a Bíblia. Por que a melhor tradução? Porque esta tradução utilizou-se do texto receptus, que é o texto original. É o melhor texto para se fazer traduções da Bíblia. É o melhor texto. Dito isso, quero que você pense nisso, tá bom? O terceiro, o que significa a palavra repúdio no grego? Você sabe?
E o que significa a palavra divórcio no grego? Você sabe? Eu acho que você não vai saber. Talvez você até saiba, mas não saiba aplicar estas verdades. Outra pergunta que eu quero fazer para você. Você conhece qual era o contexto histórico das questões sociais da época sobre a questão do divórcio? Sobre repúdio e sobre divórcio? Você sabe quais eram os conceitos popular, social da época e os costumes que envolvia a sociedade da época em relação ao repúdio e ao divórcio? Por que os fariseus fizeram esta pergunta para Jesus, como o texto sagrado vai nos dizer, para tentá-lo? Você sabe me responder? Quais eram os meios legais para se separar ou se divorciar de uma pessoa na época de Jesus? As mulheres tinham o poder de dar carta de divórcio? Qual era o fim ou a vida de uma mulher divorciada se ela não contraísse um outro casamento? Você sabe? Eu quero deixar essas perguntas para você, para que você possa pensar. Porque é exatamente a resposta destas perguntas, que fará com que você compreenda e entenda melhor Mateus 19. E você pare de falar tanta besteira contra quem já sofre por tantas feridas que no decorrer da sua caminhada sofreu, ou foi ferido, ou sofreu feridas, ou ele mesmo feriu. Lembre-se disso. Pesquisem estas coisas e eu tenho certeza que você vai entender melhor Mateus 19. Não só Mateus 19, mas todos os outros versículos que os conservadores, os absolutistas, os João Batista da nossa época, que só sabem bater, que não tem misericórdia, você vai poder compreender melhor a Bíblia neste conceito, nesta área. Tá bom? Então este aqui é meu pequeno vídeo, de até mesmo um desabafo, porque, irmãos, é difícil. É difícil. E meu conselho fica para você que está passando por um momento difícil no seu casamento. Procure solucionar da melhor forma possível. Não pense em divórcio. Não pense em separação. Porque não é a vontade de Deus. Mas não significa que você não será perdoado. Se não houver outra solução, se não houver outra saída, não significa que você está condenado. Mas as consequências vêm. E uma das consequências, às vezes, esta consequência não dói tanto, ou é até mesmo melhor dizendo, esta consequência ela dói mais do que as consequências naturais do divórcio, que é exatamente a reprovação, a condenação e a falta de misericórdia daqueles que julgam ter Jesus no peito. É muito difícil. Esta é a maior de todas as dificuldades de quem já passou por esses momentos,
passa hoje. Este é minhas sinceras palavras para você. Este é o meu desabafo para você. E o conhecimento liberta, gente. O conhecimento liberta. E hoje eu desfruto de algo muito bom. Tanto no meu casamento, quanto na minha vida profissional, na área teológica que eu estudo, como professor de teologia, como um homem trabalhador, pai de família. A gente já sofre muitas coisas, mas hoje, graças a Deus, estamos bem. Deus tem nos dado graça. Enquanto o homem nos rejeita, Deus nos acolhe. Sabe por quê? Porque Jesus foi conhecido como amigo dos pecadores. No próximo vídeo, eu vou trazer a explicação de Mateus 19. Eu tenho certeza que alguns orgulhosos não vão aceitar. Vão discordar e vão querer até mesmo discutir, mas eu não discuto fé. Eu discuto fundamento. Se você tiver fundamento, quiser conversar sobre tal assunto, estamos à disposição. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Nós iremos falar ainda mais sobre esse assunto. Quero ver se eu consigo colocar aí os assuntos do canal em dia. O terceiro e o quarto vídeo sobre a importância dos templos. E vamos falar aí sobre Mateus 19. E vamos falar também sobre crise no sistema religioso. Vamos fazer uma análise crítica sobre a situação do conceito de religiosidade de hoje em dia. Então, nos vemos no próximo vídeo. Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe. Shalom Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve.